Acho que todo mundo aqui já passou por um momento muito trivial da vida de ter que responder a seguinte pergunta: você sabe o que quer ser quando crescer? Bombeiro, dentista, jogadora de futebol, advogado, designer, desenhista, padeiro, youtuber, coach, investidor de Bitcoin. São as opções, né? Cada um de nós já nasce, né, com a missão nessa terra, ou a gente pode fazer o que quiser da vida? Tô me perguntando isso até hoje, mas eu ali com 7, 8 anos já tinha que começar, todo mundo, né, já começa a pensar desde criança, né, que situação. Talvez um dos primeiros pensamentos seria pelo caminho mais conhecido. O que meus pais fazem? Será que eu devo fazer isso também? Entender o que a gente quer ser se torna um processo de busca infinita. Teste vocacional, vestibular, coach de carreira, treinamentos, especializações. Quase um caça ao tesouro sobre o que devemos ser ou fazer. Verdade. A gente fica quebrando a cabeça para entender qual que é a nossa vocação. Será? Mas espera aí, vocação existe mesmo? O que é vocação? Do que ela se alimenta? Nesse episódio a gente vai entender justamente isso. Olha só, o que é uma vocação e o que ela significa não só no campo profissional, mas na vida como um todo e também como a nossa criatividade está envolvida nisso. Porque afinal de contas, somos um podcast de quê, Lau? De criatividade. Perfeito. Trambecos, um podcast sobre criatividade. Então vamos lá, vamos começar esse episódio, Tito. Ai, meu Deus. Vamos começar esse episódio. E aí a gente traz uma primeira pergunta aqui pra gente poder esquentar essa conversa, que é... Tito, o que você respondia pras pessoas quando você era criança? Elas viravam pra você e perguntavam: e aí, Titinho, o que você quer ser quando crescer? O que você falava pra elas? Cara, eu queria trabalhar com desenho. Eu já falei isso, né, aqui no Trambex. Meu pai é designer, assim, eu tinha um primo que tava estudando design também. Eu falei, nossa, eu vou trabalhar com isso, eu vou fazer ilustração. Eu amava desenhar, eu ia pro escritório, meus pais trabalham juntos, assim, né? Então eu ia pro escritório deles e ficava vendo o que eles estavam fazendo. Minha mãe é arquiteta, então eu ficava vendo os desenhos dela também. Eu ficava desenhando projeto de reformar meu quarto, com coisas malucas. Eu sempre quis um tubo de bombeiro, assim, sabe aquele negócio de ter a cama em cima e um tubo de bombeiro pra descer? Eu sempre quis aquilo. Enfim, eu ficava desenhava muito, eu gostava de desenhar. E eu achei que eu ia trabalhar com desenho, assim, mas não sei, eu também achava que eu precisava, tipo, a gente tem dessas, né, tipo, ser muito bom pra trabalhar com uma coisa, né? Eu achava que eu não era suficientemente bom, mas eu amava, assim. Eu acabei não indo trabalhar com desenho, né? Mas é uma coisa que faz parte da minha vida ainda. E você, lá, o que você pensava? Assim, claro, mas eu não falei, mas é óbvio que eu também pensava em ser jogador de futebol, mas isso é uma predisposição de qualquer brasileiro, né? Gostei muito, Tito. Você teria dado muito bem se tivesse ido pro caminho do desenho. Jogado bola? Não sei, esse eu não sei opinar muito, não. Não tenho tanto vasto entendimento. Mas se você fizesse com amor e carinho, ia dar tudo certo pra você, tenho certeza. Mas acho que no desenho, realmente, se você tivesse seguido, você não ia ter grandes problemas, não. Mas, enfim, quando eu era criança, eu acho que eu fui muito clássica, assim, quando as pessoas me perguntavam as coisas. Eu acho que essa pergunta eu fui muito, tipo, veterinária. Sei lá, gosto muito dos animais, quero cuidar deles e vou ser uma veterinária. Eu, assim, zero talento para a área das biológicas. Isso claramente foi mudando com o tempo. E aí, uma época, eu quis muito, quando eu era menina, eu queria muito ser atriz. E eu falava, não, eu vou estudar teatro e eu vou ser atriz. Também não aconteceu, né? Cheguei a fazer curso também, Tito, que nem você. Mas ali eu entendi, não, talvez não seja isso que eu queira. E acho que essas foram as duas coisas, assim, que eu meio pensava. Mas acho que veterinário é um pensamento muito clássico, né? Acho que eu fui muito, muito padrãozinha nesse sentido. Porque a gente gosta dos bichinhos, né? A criança gosta, né? Eu amava pato, amava boi. Pato. Boi. Pato, boi. Caramba, pato e boi foram respostas boas. Não, cara, tem fotos minhas com patos e bois, assim, tipo... Bois não, né? Bezerros, juntos. no caso, juntos. Achava o máximo, assim. Tem uma minha muito pequenininha, com a mão no bezerrinho, assim. Achava muito legal. Mas, enfim, Entendi. Eu acho que esses eram meus pensamentos. Eu confesso que não lembro de muito mais detalhe, assim, de focar muito nisso.
Mas eu lembro dessas duas respostas. E Mas, Olá, você acha que esses nossos desejos infantis, assim, tá ligado com alguma habilidade específica que a gente já nascia com ela? Ou eram projeções que vinham de outro lugar, assim? eu acho que tinha algumas projeções, tipo, o que você está aprendendo na época na escola, no meu caso, assim, tipo, estamos aprendendo sobre os animais. Quero ser veterinária, sabe? Alguma coisa assim. É, agora, a atuação acho que foi uma coisa que foi nascendo muito por conta da. Entregando a idade aqui, das Chiquititas. É, eu Perfeito. queria ser uma Chiquitita, assim, então eu achava que eu podia ser uma Chiquitita, enfim. Hoje eu podia ser a Fernanda Souza apresentando o programa lá do Ilhados com a Sogra, né? Não Muito bom esse aconteceu, programa. pessoal. Ela tá muito Poderia bem, ter me inclusive. relacionado com o Thiaguinho, por que não, né? Já, já, Será que a Fernanda já Souza passou isso pela sempre minha cabeça. soube que ela quis ser atriz? Ou ela foi só levada? Não sei. Entra a Fernanda Souza agora aqui na call. Ah, Ah, caramba! ela vai. Esse podcast tá bom demais. Mas, amiga, eu acho que assim. Sei lá, os meus pais eram pessoas concursadas, eles trabalharam em banco. Nunca foi algo que eu nunca tive essa coisa de vou trabalhar em banco também. Isso eu nunca quis imitar meus pais, não. O que eu tive uma época foi querer ser professora. Rolou porque é, todas as minhas tias que me criaram são professoras, por exemplo. Isso rolou. E eu ia muito pra escola com elas. E toda vez que eu ia pra escola delas, elas trabalhavam em escolas municipais, estaduais, assim. Aí sempre que eu ia, elas pediam pra eu fazer alguma atividade com os alunos delas. Então eu sempre ia e ensinava alguma coisa para as crianças da minha idade. Isso era legal, era uma criança novidade ali na sala delas. Então eu sempre, tipo, ensinava origami, ensinava algum truque, contava uma história, sempre que eu ia com elas. E eu achava isso muito legal. Então eu falava, será que eu posso um dia ser professora que nem minhas tias? Porque eu achava muito legal que elas eram professoras e professoras de pessoas da mesma idade que eu na época, enfim. Mas eu acho que tem isso, um pouco da. Não sei se foi isso que você perguntou, mas já tô aqui respondendo. Mas acho que tem um pouco da inspiração do que tá em torno da gente, né? Você contou, por exemplo, que seu pai, né, sua mãe tem aí um talento com desenho, e isso te inspirava de alguma maneira, e talvez você achou que pudesse ir por um caminho semelhante. Enfim, eu acho que tem essa coisa da inspiração dentro de casa também, em alguns momentos. Sim. E no meu caso, eu acho que eu tô tentando entender a minha habilidade específica até hoje, assim. Talvez, eu acho que eu não... Teve a coisa do desenho e tal, que é muito dos meus pais, e também o audiovisual que eu fui trabalhar e fui fazer a faculdade e tal, foi muito também pelo meu irmão. Meu irmão fez esse caminho primeiro, assim. Meu irmão é Uhum. 8 anos mais velho que eu, né? E ele fez o mesmo curso que eu, de audiovisual e tal, e eu com certeza me inspirei nele, assim, pra também descobrir esse caminho, né? Eu fico me perguntando se ele tivesse feito outra coisa, se eu teria achado esse caminho ou não, sabe? E é curioso isso, realmente, assim, não, acho que não vai ter uma resposta clara, mas a gente é muito influenciado também pelo que tá ao nosso redor e vai dos nossos interesses, assim, né? Eu não acho que a gente talvez tenha uma habilidade específica que já nasce, porque ainda mais hoje em dia, que talvez tenham habilidades específicas que necessidades que vão surgindo, né? Ainda mais na coisa de profissão, várias coisas são inventadas e você descobre uma coisa que você faz bem ou que você gosta de fazer que seus pais às vezes nem tiveram essa possibilidade, assim, nem tinha, né? Tipo, eu digo na coisa de uma atualização, assim, sei lá, tecnológica e social das coisas como são hoje em dia, né? Vão É, mudando, assim, né? eu acho E, que os recursos nos permitem sonhar um pouco mais. Eu estou falando de estrutura de dinheiro mesmo, de questões ah, econômicas. Eu acho que tem uma questão também disso que é importante, né? Acho total, que total. pra gente poder, enfim, se sentir confiante para escolher o que a gente bem entender, o que a gente quiser fazer, ou estudar o que a gente tem vontade. É, e não ser, às vezes, uma coisa que precisa ser muito prática também, né? Enfim, mas eu acho que Sim. tem um É, pouco eu acho a que a ver gente com tá isso. falando desse lugar de privilégio que a gente pode Exato, explorar a nossa essência e testar e expandir, e não só pela uma questão, ainda mais nessa questão profissional, não numa questão de eficiência e produtividade e necessidade de, enfim, exato, fazer grana. exato. Ah, eu acho doido também isso. Também tá ligado totalmente ao privilégio de você ter o acesso, mas de. Tem muita gente que, tipo, mesmo tendo condições e tal, não se sente capaz de poder
às vezes, entrar numa área tipo atuação, sei lá, ou tipo desenho, nessa brisa de tipo, não, eu não tenho, eu não nasci com isso, sabe? E Uhum. também é legal, eu acho que até a gente tentar explorar isso aqui nesse episódio de como esses paradigmas também podem ser quebrados, né? Tipo, eu acho que as pessoas não são tão engessadas assim, do nascimento para o que elas podem ou não desenvolver como habilidade criativa, né? O que você Total. acha disso? É, eu acho que a gente vai pra pergunta, né, tipo, o que é uma vocação, né? Eu acho que é isso que a gente puxa agora, a gente tentar entender o que é de fato uma vocação. É, eu acho que tem uma coisa da facilidade do entendimento das coisas, então meio que você vai se encaminhando para aquilo de uma maneira muito é, quase intuitiva. Não sei se eu tô sendo muito viajandona nessa, mas eu acho que tem uma coisa um pouco intuitiva de você encontrar aquilo que faz sentido pra você, aquilo que você tem facilidade também, né? Que é quando você entende se você é de exatas ou de humanas, sabe? Ou Uhum. de biológicas, que é aquela fase. Principalmente quando você tá na escola, já chegando perto do momento do vestibular, dessa grande decisão de tipo, o que eu serei daqui pra frente. Essa coisa que querem tanto que defina a gente, né? A gente acha que a gente tem que sempre estar muito definido e muito por um caminho. É, mas eu não sei muito o que te responder, Tito. Achei muito. Eu Foi fiz muito uma viajandona a pergunta, na eu verdade. fiz uma pesquisa rapidamente no dicionário aqui, lá. Eu descobri que vocação é, abre aspas, Hum. uma disposição natural e espontânea que orienta uma pessoa no sentido de uma atividade, uma função ou profissão. Pendor, propensão, tendência. E, Você e, vai e por esse caminho. Ele te cara, chama. eu fiquei pensando também que, tipo, é uma forma muito prática, realmente, né, de pensar. Eu acho que a gente tá falando muito também nesse viés profissional, assim, mas a vocação parece que tá ligada muito a, tipo, uma atividade, uma função específica, assim, né? Tipo, eu sou bom em botar a tampinha nessa garrafa. E aí eu fiquei pensando, relacionando com outros temas parecidos, assim, e mais do que vocação, assim, no sentido de uma atividade, sei lá, uma execução de algo, eu acho que vocação tá muito relacionado com, tipo, propósito também, eu acho, na minha cabeça. Tipo, sei lá, meu propósito é contar histórias, é conectar pessoas, enfim, educar, qualquer coisa. E as Vocação e funções. propósito juntos. Porque eu acho que mais nesse sentido que, tipo assim, às vezes para contar. Meu propósito, minha vocação é contar histórias. Hum. Mas, para contar histórias, eu posso desenhar, eu posso atuar, eu posso fazer uma reunião e desenvolver um negócio com outras pessoas, sabe? Tem várias atividades e execuções dessa vocação, né? Não é uma coisa só, né? Não sei. Deu pra entender mais ou menos? Viajei. Não, eu tô entendendo. Eu acho que você tá tentando chegar na raiz da vocação, né? Inclusive, eu acho que é importante a gente apontar do porquê que a gente tá fazendo esse episódio especificamente. É, uma ouvinte nossa, a Sheila, maravilhosa, quando a gente fez aquele episódio com o Samir e com a Carolzão, que fala, pra quem não ouviu, está aí, não lembro nem qual é o número desse episódio, nem temos tantos episódios assim. Ó, dois, eu acho. Acho que é o 2, né? O 2 ou 3, não lembro agora. E que a gente fala sobre esse paralelo de, tipo, quando um hobby se torna um trabalho e se torna algo rentável, enfim. E aí ela mandou uma mensagem provocando a gente, falando um pouco mais sobre. E a vocação? Onde a vocação entra nessa história? Não seria isso a vocação, né? Talvez essa divisão. E aí a gente entendeu que não, que ali a gente queria falar muito sobre essa questão do hobby mesmo, de atividades prazerosas. E aí a gente ficou refletindo um pouco sobre o que significa, né? Você leu aí a definição do dicionário, né? Mas eu acho que é algo que tem que fazer muito sentido também no momento de executar. O que eu acho meio foda também, que quando você entende a sua vocação, por exemplo, eu fui fazendo um caminho até entender que o audiovisual era algo que eu queria muito e que fazia muito sentido pra mim. E eu tô, o quê? Há uns 13 anos já na área, um pouco mais. É,
E hoje a minha vocação, ela existe ainda, eu sei que ainda é sobre isso, eu já transformei ela algumas vezes, eu já ressignifiquei ela algumas vezes, mas hoje eu confesso que ela já não me dá tanto prazer quanto ela me dava antes no começo, né? Então, eu até provoco, assim, né? A vocação, ela pode se transformar também com o tempo. Hoje eu acho que eu tenho vocação para outras coisas. Tô numa fase, por exemplo, de descobertas que talvez eu tenha vocação para fazer, realizar e criar outros tipos de trabalho, outros tipos de coisa, e talvez algo que já não seja mais correlacionado diretamente com o audiovisual, por exemplo, né? Então eu acho que a vocação também é um estímulo inicial para algo que vai te mover para muitas outras coisas também, né? Acho que a vocação, ela é diferente do hobby, né, que a gente falou lá atrás, que é uma coisa específica ali que você gosta, que você tem aquilo como uma atividade muito prazerosa, tal. Eu acho que a vocação, ela abre muito espaço também para você encontrar coisas novas. Não sei se faz sentido isso que eu tô falando. Não, faz Muito super. viajadão, pessoal, este episódio. Não, faz super. E eu acho que tem esse viés que é difícil separar, mas a gente fica pensando em vocação muito como nós, cada pessoa tem uma função nesse sistema em que vivemos, a gente tem que descobrir a nossa função, e, tipo, é uma coisa que gera muito sofrimento, tipo, cara, trabalho inevitavelmente vai ser algo que vai gerar sofrimento, vai gerar angústia, vai gerar coisas que não são fruto da nossa vocação, sabe? São coisas que a gente tem que lidar, porque infelizmente a vida acontece e a gente tem que trabalhar e uma hora vai ser chato, outra hora vai ser legal. Então, se mistura, né? E aí eu fico pensando que essa coisa da vocação, acho que ela encaminha a gente pra também a encontrar profissionalmente caminhos que atendam nossos anseios pessoais, que eu acho que a nossa vocação... porque eu acho que vocação também tem um pouco dessa coisa de se satisfazer com aquilo que você faz, né? Porque você faz algo que você sente que se conecta ali com o seu propósito, com coisas que você quer jogar pro mundo. Mas o trabalho inevitavelmente vai gerar um sofrimento porque a gente nunca tem o controle exatamente de todas as condições que a gente vai trabalhar, das pessoas e cenários possíveis. E também, eu acho que tem essa coisa que você falou, que não é uma coisa escrita em pedra, assim, né? É uma coisa que se transforma. E é legal que se transforme, inclusive no viés profissional, né? Eu acho que é legal a gente falar disso, assim, de como a vocação, a nossa função, assim, ou sei lá, nossos anseios produtivos nesse mundo e criativos vão se transformar, né? Os meus, tipo, se transformam constantemente. Eu acho que eu sou uma pessoa que se transforma muito, assim, tipo... E eu já tive mais angústia de, tipo, não, sei lá, na faculdade de audiovisual, que função do audiovisual eu quero exercer e ser isso para sempre. No audiovisual isso é muito pré-definido, né? Isso é muito... Que, por um lado, faz parte da engrenagem da coisa funcionar e fluir, cada um tem uma função muito pré-definida, mas isso sempre foi também uma coisa que me deixou muito... quase ansiosa, assim, tipo, meio que gosto de tudo, eu quero experimentar um pouco de tudo, enfim. Uma coisa que me tranquiliza, e eu acho que eu tenho estado nesse lugar mais tranquilo, que é pensar na minha vocação como um propósito maior, assim. Tipo, minha vocação não é, sei lá, ser roteirista. Minha vocação é, sei lá, contar boas histórias, formar comunidades, conectar pessoas, gerar, sei lá, conversas, né? E isso pode acontecer de qualquer forma, de 1000 formas. Eu acho que eu me satisfaço através disso. O meio e o jeito, eu prefiro fazer em vídeo, eu prefiro nesses lugares que eu já tenho mais habilidade, assim, habilidade que eu desenvolvi, né? Uhum. Mas nada impede, eu tô fazendo curso de teatro e no começo eu ficava assim, tô fazendo porque é algo que eu acho que tem a ver com o meu trabalho, falar pra câmera e tal. Só que hoje eu já fico, cara, é muito legal isso, eu seria ator, eu, tipo, sabe assim, tipo, me conecto também com as partes nas quais eu encontro a minha satisfação, a minha vocação nessa atividade também, sabe? Sim. E... Alô, Rede Globo. Alô, Rede Globo. Então, queria, inclusive, aproveitar aqui e fazer um monólogozinho básico que eu tô ensaiando pra vocês. Brincadeira, não precisa pular o podcast. E eu me perdi no roteiro, peraí. Não, vamos voltar. Essa é a parte que o pessoal dá nota ruim. Aliás, pessoal, vou aproveitar aqui a oportunidade de pedir pra todo mundo
dar aí 5 estrelas pra gente. O podcast está crescendo, estamos começando aqui a nossa segunda temporada, que nada mais é a continuidade do que a gente já tá fazendo. Então aproveito agora em vídeo. Agora em vídeo. Vamos ver o que vem aí. A gente nem falou disso, hein? E aí, galera? Não, aí. Tito, a gente é muito ruim nesse aspecto, eu acho. Não é não, cara. Para. Oh, ei! Desculpa. Ei! Não, a gente não é ruim, a gente é ótimo. Joga pra cima. Não, corta isso, não bota não. Não, vou deixar de exemplo. Não, porra, não. Vou deixar de exemplo. Não, a gente é muito bom, pessoal. Mas eu queria falar alguns disclaimers aqui, aproveitar a oportunidade nessa pausa dos nossos devaneios, pra dizer, pessoal, por favor, 5 estrelas. Não sei qual player vocês estão nos ouvindo, mas deixem os pontos, as estrelas, isso é super importante para aumentar o alcance do nosso queridíssimo podcast. Que agora estamos o quê? Em videocast. Olha que maravilhoso, acordamos bem cedo, com a carinha bem inchada aqui, ó. Pra o quê? Verdade. Falar com vocês. Eu tô até com um pouco de dor de cabeça, galera. É, amigo, a gente tá... A gente dá o sangue aqui pra atender a nossa vocação de... A minha vocação é ser podcaster, tá? É meu propósito no mundo. Eu gosto de comunicar também, então tenho achado muito prazeroso ser podcaster também. É muito bom porque eu encontrei o Samir já umas 2 vezes no rolê, ele aí, e aí, a mais nova podcaster? Eu assim, ai, Samir, que vergonha. Acontece com todo mundo. Acontece com todo mundo. Aconteceu. É inevitável, fatalmente. Ano que vem a gente quer estar nos rankings do Spotify de todo mundo aí, dos aplicativos. Voltando aqui, então deixem 5 estrelas, obrigado por nos acompanharem, vamos voltar para o nosso devaneio, vou voltar para o roteiro então. Eu acho que a gente já falou algumas coisas, né, tipo, talento, cada um tem o seu, o que é a vocação, e a gente já falou um pouco sobre isso, se a vocação tá correlacionada com o nosso meio, a nossa vivência, a nossa criação, que eu acho que é um pouco do que a gente falou ali no começo, que tem uma questão de contexto também, social, cultural, período, né, que período do planeta estamos, enfim. Eu acredito, por exemplo, meus sobrinhos hoje, acho que a vocação deles vai se transformar bastante, principalmente por questões de aquecimento global, de interação com o planeta e para onde estamos indo, quem somos nós, enfim. A gente tem muita consciência de que a vocação também tem essas interferências todas do nosso contexto, de quem somos, onde estamos e tudo mais. Mas eu acho que a gente já pode passar para uma próxima pergunta, que é... Calma. A vocação profissional, a gente tem vocação para outras coisas. A gente já falou isso também, né, Tito? Desculpa. A gente já falou um pouco de tudo, a gente versa livremente, né? A gente tá falando... uma coisa que a gente não falou, eu acho. Mas pela palavra, talento. Você acha que tá ali dentro de tudo que a gente falou? Ou é uma coisa... Porque tem gente que parece que tem talento pra uma coisa, mas nem gosta da coisa, nem quer fazer a coisa. Não tem essas pessoas? O que é talento? Cara, talento, tá aí. Eu acho que é uma habilidade, uma facilidade de realizar algo muito bem, assim. É o meu entendimento. Não sei se no dicionário tá assim, mas esse é o meu entendimento. Isso, eu não pesquisei. Vamos pesquisar aqui agora, então. Vou abrir o... Cara, talento, juro, sabe o que eu fico pensando? No chocolate? Não, no Messi. Nossa, no Messi, assim, você acha ele muito Tem toda a discussão do Messi e do Cristiano Ronaldo. Quem é melhor, né? Porque, tá ligado? O Messi e o Cristiano Ronaldo? Sim. Jogadores de futebol... E eles são muito bons, né? Eles fazem todos os gols possíveis, eles ganham tudo há muitos anos. E a discussão é... O Messi tem um estilo de jogo muito... Ele é menorzinho, ele é rápido e tal. Ele não é um atleta... Ele é também, mas a principal característica não é um vigor físico. É um talento absurdo de lidar com a bola ali nas condições bizarras do jogo. E o Cristiano Ronaldo, ele é tipo... O apelido dele é robozão, porque ele é tipo um cara que treinou, se condicionou para ser um bom jogador. Sim. Então, às vezes, ele não tem esses momentos de tipo... tirar o coelho da cartola, fazer uma coisa... Não, tem, mas assim... O lance dele tá muito mais relacionado a ele pula muito alto, cabeceia muito bem, chuta muito bem, corre muito bem. Tipo, ele é um cara que se condicionou a isso, assim, né? E aí eu fico pensando... No futebol tem muito essa discussão, né? Porque realmente, assim, tem jogadores que parece que naturalmente
não treina, vão pra balada e sei lá o que, chega no jogo, o cara destrói, o cara é muito bom, assim. E tem jogadores que são muito mais certinhos, assim. Eu tava vendo, tem um cara, não vou lembrar o time que ele joga. Puta, nem o nome dele, meu. Mas eu vou citar. Tem um cara Neymar. Um cara, não, ele é japonês, é o Mitoma. Cara, eu vou falar nomes aqui, mas eu acho que ele chama Mitoma, mas se não for, eu vou cortar. É um cara que é um jovenzinho que joga na Premier League, que é o campeonato inglês, que é um dos campeonatos mais difíceis, assim. E ele é muito bom de drible. Só que, além de ser muito bom de drible, ele fez uma faculdade de educação física, que não é muito comum, assim, pra jogador e tal, ter essa formação acadêmica. Eu não sei se é educação física, ele fez uma faculdade. Ai, gente, tô falando aqui com muito pouco recurso. A gente fez Fontes. o roteiro, mas a Poucas pesquisa ela tá fontes. toda dentro do nosso coração. A Exato, pesquisa é exatamente. vozes da Aí, nossa cabeça. mas o que aconteceu com esse jogador? Ele fez o TCC dele especializado em drible. Uhum. Tipo, drible porque é uma coisa que supostamente é só, o talento, a sua capacidade de, tipo, inventar um negócio. E o cara, não, tipo, eu sou bom nisso, mas eu quero me condicionar. Aí ele gravava, ele via, não, o que é mais eficiente? Gingar o corpo dessa forma. Ele começou a estudar a anatomia da coisa e ele melhorou muito. E ele virou um jogador, tipo, de elite, assim, muito por esse condicionamento que ele se propôs. E aí eu fico pensando nessas coisas, sabe? Tipo, desenho. Desenho é uma coisa que eu acho que é muito, tipo, todo mundo desenha, entendeu? Tem pessoas que desenvolveram, estudaram e levaram essa É, habilidade, verdade. essa coisa a um lugar mais avançado, sei lá, quando você olha e fala, nossa, essa pessoa, tipo, nasceu com isso, né? Tipo, ela é bizarro, você não consegue nem imaginar. Enfim. O O que que você eu acha? tô. Falei várias coisas. Não, falou mesmo, eu gostei. Mas eu abri aqui na internet, no Google, pra perguntar pra ele o que é o talento, né? O que é ter talento. E aí tá dizendo que o talento é a facilidade com que você aprende ou executa determinado tipo de atividade. Ou seja, sua predisposição para realizar bem alguma coisa. Por exemplo, talento para aprender música ou um idioma, praticar esportes, aptidão para artes, raciocínio lógico, ter um pensamento estratégico, relacionamento interpessoal. Eu acho que mais do que o hobby, que é uma coisa muito direcionada a uma atividade específica, às vezes, né, o talento ele tem essa coisa mais ampla, que é uma área, às vezes, né? Que, de novo, eu volto para aquela coisa que ficam dividindo o mundo entre exatas e humanas, né? Você tem mais facilidade para entender números, você tem mais facilidade para entender questões lógicas, você tem mais facilidade para se comunicar. Eu acho que o talento. Acho não, o talento é o que tá dizendo ali, tá 100% correlacionado com isso. Então, é isso. O Messi, ele tem um olhar muito estratégico e uma facilidade de unir esse olhar, de entender um passe, um drible, um caminho que a bola vai fazer, junto com uma destreza física, né? Uma junção da cabeça com o corpo ali muito impressionante. Aqui, fazendo as honras do futebol aqui, né? Você tem que ter uma destreza muito grande, você tem que ter uma análise muito grande de campo, você tem que ter uma noção muito grande de tudo que tá ao seu redor. Então, eu acho que tem um talento de percepção também muito grande, além de você ter uma coisa, um talento físico de saber, né, se movimentar e tudo mais, assim. Então, eu acho que a gente entender que o talento, ele é uma facilidade de compreensão das coisas, eu acho que é um pouco sobre isso, assim. É o que você sente mais facilidade de compreender, talvez. Mas, de novo, você ter um gosto por uma coisa e desenvolver essa coisa, eu acho que se nasce um talento também a partir disso. Eu não acho que o talento é algo que nasce com você pode desenvolver, né? Mas voltando, o tema vocação, né? No fim das contas é sobre isso, vocação e talento ali, eles acho que são coisas que estão realmente andando juntas, assim, né? O que eu acho é que o talento você pode desenvolver, ampliar ele, e a vocação é uma coisa que eu acho que é quase meio espiritual, assim, um chamado maior, né? É o que invoca você mesmo pra tocar, pra realizar, pra fazer. Mas, de novo, o que eu acho que é uma coisa que a gente sempre traz aqui em todos os episódios, que nada deveria ser um impeditivo no sentido da gente reconhecer o que a gente gosta e o que a gente tem vontade, né? Então, nem sempre aquilo que a gente tem uma vocação pra fazer vai sair como a gente imaginava ou vai ser realmente extremamente prazeroso, né? Que nem que eu comentei, eu
amo audiovisual, eu sempre estudei isso, e hoje realmente eu me questiono se eu quero seguir pra sempre com isso. Já não é algo que... eu sei que existe uma vocação, sempre foi uma coisa que foi me mandando para isso, o talento para entender as comunicações e tal, mas isso se transformou, isso tem se ressignificado muito, assim. Então, o que eu acho que a gente pode entender muito também sobre a vocação é que ela não precisa ser pré-determinada que nem fazem com a gente quando a gente é criança, né? Então, o que você quer ser quando crescer? E aquilo se torna algo que começa a definir desde muito novo. Você tá ali naquele período do vestibular, do Enem, ENAD, enfim, todos esses momentos cruciais aí do vestibular pra molecada e definir muito como vai ser tudo, né? Então, o que eu acho é que a gente tem que ter uma compreensão agora, assim, com a minha idade avançando, né? O tempo passando, eu vejo que esse entendimento da vocação, esse entendimento do talento sempre pode ser ressignificado em algum lugar. É assustador, mas eu acho que é importante a gente não se limitar, né, ao que a gente entende que é a nossa vocação inicial. Nem sempre a nossa vocação é o que a gente vai querer estar junto para sempre, assim. Ela pode se desfazer e outras coisas surgirem. Sim. E eu gostei muito disso que você falou, tipo, que... tá tudo junto, né? Mas para descobrir um pouco o nosso talento, vocação, propósito, tá muito relacionado à nossa capacidade de compreender a coisa, né? Eu tava nesse feriado... Feriado não. Tá, umas 2 semanas atrás eu visitei a cidade da minha avó, daí eu encontrei um primo meu que... mais novinho, assim, que tá na faculdade e tal. E aí tava lá minha tia, a mãe dele. É meu primo de segundo grau. Segundo grau, é filho da minha prima, né? Segundo grau, né? Foda-se, vou cortar isso. Mas enfim. Aí ele tava lá, e aí ele tava sofrendo muito, que contou pra gente que tava saindo da faculdade de engenharia lá, que ele tava fazendo. E a mãe dele tava falando que ele tava sofrendo muito, assim, que, tipo, não tava encontrando, tipo, esperança, não gostava, e ele não tava passando lá na disciplina de cálculo, sei lá o quê, sabe? E muito porque ele não gostava, assim, sabe? E aí minha tia, com outra cabeça, até ficou assim, ele não consegue, sabe? Tipo, ele não consegue. E a gente, tipo, não é que não consegue, é que, tipo, não faz parte do que ele quer fazer. Tipo, se você tem essa predisposição de querer entender, você vai e começa a insistir, porque pra ser qualquer coisa que você tenha que desenvolver uma habilidade e ir aprendendo coisas, tem um sofrimento ali que você tem que, sei lá, enfrentar se aquilo te satisfaz, né? Mas se aquilo te faz sofrer mais do que satisfaz, pô, você não vai sair do lugar mesmo, assim. E até, eu acho que, vou me adiantar, mas tinha uma outra pergunta aqui, ou não, no roteiro, que era muito sobre, tipo, como a gente descobre, então, né? Pelo amor de Deus, da onde que onde que tá essa resposta? E para mim tem muito batido nesse lugar, assim. Eu tenho vontades e intenções de fazer coisas no mundo, e trabalhos e tal. E toda vez que o trabalho tá me gerando mais sofrimento, mais desgaste emocional do que uma satisfação, eu já começo a pensar. Óbvio que no contexto do trabalho pode ter várias outras condições implicadas a isso, né? Mas no que se refere à minha função e atividade, eu fico pensando, cara, se eu tô sofrendo para realizar uma coisa, eu não tô me conectando com ela, eu não tô conseguindo levar isso pra frente, sabe? Vou pensar em outros modelos, outras coisas, assim, né? Enfim, é um bom É, termômetro pra mim, assim. Que é é. difícil também, porque o mundo é meio cruel e tem muitas condições implicadas a tudo que a gente faz produtivamente que Não podem gerar tem. Às sofrimentos vezes também, né? você tá. Às vezes não. Todo mundo, todos os dias, tá dentro de uma máquina, né, amigo? Que ela não para. A produtividade, ela é exigida toda hora, todo dia, principalmente. Principalmente, acho que todas as áreas, assim, né? A gente trabalha com comunicação, com publicidade, a gente vê como que é, né? Eu tô vivendo um momento na agência que eu tô fazendo um freela de concorrência. E é um negócio assim que você fica. Realmente, galera, intenso. É uma máquina. Você nem sempre tem o tempo de ficar reavaliando muito também, né? Você já tá lá, você tá produzindo o que você gosta, você tá produzindo o que você tem vocação.
nem sempre é tão simples, bem entre aspas, pular fora pra buscar outra coisa, né? Se isso já não tá me dando Sim. tanto prazer, porque você tá lá, você tá no dia a dia, você tá na rotina, né? Falando muito mesmo do campo do trabalho. É sempre um pouco mais complexo, né? Do que seria muito bom se a gente pudesse abdicar com mais rapidez aquilo que já não tá dando tanto prazer e já não faz mais tanto sentido. Às vezes a gente precisa de mais tempo e estrutura também, né? Pra entender quando pular fora disso. Nem sei se eu tô fugindo muito agora, mas é que eu acho que eu concordo com você. Às vezes a gente fica muito preso a um ideal do putz, então é isso que eu tenho que fazer, mas isso já não tá mais fazendo sentido, mas isso é o que sempre fez sentido pra mim. A gente ficar preso nessa ideia é uma tortura mesmo, né? Tivemos momentos, né, nos últimos anos, principalmente conversando com muitos amigos e colegas, e vendo os movimentos nas redes também, de como todo mundo tem falado muito sobre a saúde mental no trabalho, enfim, todas essas coisas que a gente ouviu muito durante os últimos anos. Mas não é tão simples pular fora, não é tão simples também ressignificar e dar espaço para uma nova vocação, por exemplo, né? Ou que a nossa vocação se ressignifique dentro de um mercado muito doido, né? Enfim, tô só aqui fazendo essa reflexão porque eu mesma já me encontrei nesse lugar algumas vezes. Não é tão simples sair desse lugar, principalmente quando você tem contas fixas vindo, né? Sim. Mas eu acho que a gente entender que às vezes é possível a gente se reposicionar dentro de um mesmo lugar ou encontrar outras oportunidades, né? Não deixar também que essas coisas nos prendam, né? Tentar procurar movimentos que nos façam dar um novo significado também, minimamente um pouco de prazer para aquilo que a gente faz ou que faz sentido a gente fazer. Não sei se eu tô Não, viajandona faz muito total aqui. sentido. É difícil essa discussão mesmo, porque É ela muito entra difícil. nessa linha tênue, assim, que por um lado E é é super válido, a superficial, gente né? sabe que é Oi? super válido. Oi? Não, é um pensamento que pra gente que ainda é um pouco superficial, assim, acho que tem um pouco mais de É, profundidade nessa conversa. porque tem toda essa questão dessa limitação, dessa possibilidade de mudança, assim, a todo momento, né? Porém, a gente também entende que é normal que a gente tenha esse ímpeto, assim, interno, né? Esse ímpeto, ele vem, assim, é normal você querer mudar de carreira ou mudar ali sua área, Sim. a sua vocação, ela é mutável. Então, por isso que gera esse sofrimento de, tipo, às vezes o sistema por fora de nós não está tão aberto a esse Essa ímpeto que mutação, é né? É normal. entender que nós somos mutáveis mesmo, assim, né? A gente vive numa Uhum. estrutura que nem quer que a gente seja muito mutável, quer que a gente fique executando sempre uma mesma coisa pra máquina nunca parar de girar. Sim. Acho que E eu também admiro é isso. muito, é muito especial quando a pessoa consegue fazer esses pulos, assim, né? É um lugar de muito. É difícil, né? Então quando você vê alguém fazendo esse pulo, bate um caramba, tipo, parabéns e tal. Que nem É eu bem já inspirador. falei pra Quando eu você. vejo quem consegue, eu fico muito inspirada. Assim, fico, caralho. É, que nem eu já falei, né? No meu curso de teatro tem o Vanderlei, vou citar o nome dele aqui. Que Fala do Vanderlei. ele a vida toda foi comissário de bordo. Pode E ele, crer. tipo, trabalhou como comissário de bordo a vida inteira. Na época da pandemia ali e tal, ele repensou, recalculou ali o trajeto dele e logo depois, assim, que depois da pandemia ali, sei lá, quando eu comecei o curso também, ele resolveu seguir uma parada, estudar teatro, que era uma parada que estava dentro dele, ele falou o tempo todo, assim. E tem um lance curioso também desse tipo de pessoa que faz essa transição, assim, que é uma área completamente diferente, né, da que ele tava. Sei lá, tem conexões, várias áreas têm conexões, mas é um universo bem diferente. Uhum. Só que ele tem muito interesse, muita dedicação e muita capacidade de compreensão e de se abrir para isso, que Uhum. é muito fascinante, é muito legal ver a dedicação dele no curso, assim. Ele é um cara que assiste teatro pra caraca, assim, tipo, a gente fica até zoando, que ele vê, tipo, 20 peças por semana, assim. Ele tá sempre postando, ele posta tudo no Instagram e tal. Então ele vê muita coisa, sabe? Tipo, eu tô fazendo esse curso, eu não vi um terço das coisas que ele tá vendo, entendeu? E ele, tipo, é muito empenhado, ele tá sempre no horário, ele tá sempre com texto decorado, tá sempre com qualquer objeto que ele precisa levar, ele já leva tal, já resolve. Muito também mais prático, assim, também, mas
você vê essa satisfação também, né? Tipo, não é uma coisa que ele tá levando, tipo, não sei e tal. Tipo, não, cara, quero fazer isso, vamos fazer, pau. Então tem Uhum. essa, eu acho que esse tipo de mudança e esse tipo de aventura que a pessoa vive, assim, quando ela vai evoluindo esse pensamento, vem muito também com uma maturidade de lidar com essa coisa, assim, né? Então, ele lida muito, É um sei lá, não sei processo tão muito. profundamente, mas ele lida muito legal e muito bem com essa mudança. Ele Uhum. se jogou, assim, sabe? É um processo bem pessoal mesmo, né? É muito Uhum. legal. Eu adoro essa história dele. Muito boa. E principalmente essa coisa dele de ver milhões de peças e viu todas e sabe de Nossa, todas, ele, enfim, ele tem um muito lance legal. que é muito engraçado, que ele vai postando no Instagram e ele vai marcando os atores e tal, e pela quantidade de vezes que ele já foi em peças de mesmos atores, tá? Ele falou que ele já tá meio assim, conhecido pela galera, porque tipo, ele fica marcando todo mundo, sabe? Então Já todo já mundo tá sendo convidado já... para os ensaios. Não, entendeu? E é isso, mas é Ele tá abrindo muito... o espaço dele. Não, é muito inspirador, é muito legal ouvir essa história, assim, né? A gente trouxe uma pergunta aqui que a gente faz e a gente traz para vocês também, que é mudar de carreira é negar a sua vocação? E acho que esse é o ponto, não é? Eu acho que esse é o grande. É, eu acho que essa é a energia, assim, do podcast como um todo, né? Que quando a gente trabalha com criação, com desenvolvimento, enfim, que a gente tudo pode ser muito assustador, mas não precisa ser, né? Então eu acho que a vocação, de novo, pode se ressignificar, a gente pode encontrar outras, não é? A gente não tem uma só. Eu acho que esse é o grande ponto. A gente, às vezes, essa coisa que era o que me incomodava muito na época da escola, eu ainda fiquei. Eu saí da escola, ainda fiquei um tempo, viajei, depois fiquei trabalhando um pouco, aí fui fazer cursinho e tal, porque me incomodava muito a pressão de definir logo o que precisava ser feito, sabe? Para sempre. Sim, Então, isso vai definir tudo que eu serei daqui para frente. E é muito, quando você é muito novo, é uma um negócio que urgência, te assim, né? devora, é uma urgência, é uma parada que te devora muito, assim. É, e, de novo, nem sempre a gente tem essa possibilidade de parar pra pensar. A gente vai indo com a máquina, você tem que ir, você tem que desenvolver, você tem que fazer. Vai lá, você vai fazer um curso técnico, você vai fazer não sei o quê, você já tem que estar trampando pra conseguir pagar a faculdade, pra fazer o corre. Você não tem muito tempo pra pensar, mas eu acho que a gente podia conversar mais, não sei, pra gente entender que isso tudo bem se transformar com o tempo, né? E não, né? Você falou do seu primo de segundo grau, a frustração que ele teve por perceber que a engenharia ali não era isso. Não era, tava parando ali o curso, né? O tamanho da frustração de você parar um curso no meio. Porque você percebeu que aquilo não fez sentido. Então você meio que sai do prumo, você fala, cara, tava tudo muito É. pré-definido e de repente não era isso. Então, a vocação pode. O que a gente. Às vezes a gente acha que a gente sabe qual que é a vocação. Acho que tem isso também, né? Durante a nossa jornada. A gente pensa que a gente sabe o que a nossa vocação é. E, inclusive, eu vou citar também pessoas aqui. Eu tenho duas amigas muito especiais, a Gabi e a Bia. São duas amigas que fizeram rádio e TV comigo e ambas migraram. É, uma para a área da saúde mental e a outra para a área da saúde, né? A Bia se formou em enfermagem e ela trabalha com isso já faz um tempo agora. E a Gabi foi virar, enfim, terapeuta, tá estudando psicanálise, enfim, tá indo por esse caminho da psicanálise, ela atende pessoas, enfim, já faz um tempo também. E elas duas saíram do rádio e TV, do audiovisual, chegaram a trabalhar. A Bia trabalhou bastante com produção, a Gabi também trabalhou um tempo com produção, mas elas entenderam que não era esse o caminho, assim. E elas reconstruíram. Tem uma outra amiga nossa também, a Ali, que fez rádio e TV, toda a turma de rádio e TV que desencanou. E que foi trabalhar em cozinha, assim, entendeu? Que não era isso, que queria trabalhar em cozinha, ela já foi pra fora, tá? Enfim, realizando coisas super incríveis. E são três pessoas que sempre que eu converso com elas, eu falo como me inspiram, no sentido de que ressignificaram a área de uma maneira muito drástica, mesmo, assim, tipo, mudaram de área, mudaram de campo, assim. E deu tudo certo. E numa idade que, quando a gente era novo, nem se falava sobre isso. E tem essa coisa, essas pré-definições da idade também, que é um negócio que me deixa cansada também, porque parece que você chega numa fase, se você não está em certo lugar,
você falhou, né? Você falhou com a sua vocação, você falhou com a sua essência, você tá perdido no mundo. E não é assim necessariamente, né? E, enfim, eu acho que entender que é possível se transformar e ressignificar a vocação, eu acho que é um dos grandes pontos dessa conversa que no episódio do Hobby a gente levou para um outro lugar, mas é que eu acho que a gente traz para esse de também não podemos nos prender ao que a gente acha que é a nossa vocação também, porque às vezes a gente acha Sim. que é e não é aquilo, tá ligado? Eu acho que isso também é muito, muito interessante, assim. Sim. Eu acho que em algum lugar isso pode ser bom e transformador, da gente entender que tudo bem. E eu acho que conversar com pessoas que mudam de vocação ou que reconhecem a vocação em outro lugar pode nos ajudar também a entender que a nossa, se a gente estiver confusa com a nossa própria vocação. Fiz o coach Porque aqui, gente. Todo episódio um coach diferente pra vocês. E essa dificuldade porque realmente não tem um caminho só, né? Não tem um caminho certo, um modelo a seguir, assim. É muito uma procura, uma busca de cada um, né? Na minha faculdade de audiovisual, eu tinha amiga que já era formada em Direito e depois mudou e resolveu estudar audiovisual. E depois que eu me formei em audiovisual, eu tenho uma amiga que formou audiovisual comigo e foi estudar Direito, sabe? Então, as histórias não fazem sentido de uma forma É muito pessoal também. pragmática, é muito pragmática, é muito pessoal, é muito de uma busca. E eu acho que o lance é a gente não também se acomodar. Você tava falando pro meu priminho, eu tava falando, tipo, priminho, pô, o cara é gigante, tem 20 anos. Mas tava falando pro meu primo. Formado saiu de engenharia, amigo priminho. Tipo, ele. O lance é meio não se acomodar, assim, também, né? Eu acho que não é o caso dele, mas o lance é a gente ter essa busca, ter essa procura, que é um pouco. É cansativa, cara. Mas eu acho que o que a gente não Muito precisa ter é essa cansativo. urgência. Já tem muita coisa no mundo que vai cobrar essa urgência da gente, né? Mas eu acho que essa urgência interna, assim, a gente pode ficar tranquilo, porque, cara, com ninguém é tão assim. Decidido, ninguém é tão decidido assim, de uma forma plena, e é normal que a gente vá trocando caminhos e recalculando rotas constantemente, assim. Então isso, enfim, já estamos encerrando aqui nosso tempo também, né? Mas eu acho que esse episódio vai muito por aí também, né? Eu acho que é uma discussão que a gente começou a ter para tentar acalmar um pouco o nosso coração também, né? Dessas buscas que são completamente naturais, assim, mas que são um pouco Sim. angustiantes. São muito angustiantes, eu acho que, não sei, eu já, como eu falei, ressignifiquei alguns momentos, acho que eu tô num momento muito de entender o quanto eu ainda quero depositar a minha energia em algumas buscas do audiovisual, mas esse episódio, inclusive, tá me ajudando a fazer refletir. Eu sempre falo que é meio terapêutico gravar esse podcast, mas tá me ajudando a refletir um pouco também sobre a minha própria vocação, né? Sobre como ela tem se ressignificado ao longo dos anos e que é tudo bem. Tudo bem, ela não. Eu também nunca tive muito pré-definido, Tito. Eu volto pro começo, né? Nunca senti que eu me encaixava 100% em uma única função do audiovisual. Sempre achei que isso sempre poderia ser muito mais amplo. E eu acho que essa sensação, essa satisfação de que tudo bem transitar, acho que é o que tem crescido, na verdade, né? Nesse meu entendimento de carreira e de vocação, de plano e de campo de trabalho. Mas para não prolongar muito mais aqui contando para vocês as minhas próprias questões, eu acho que eu trago a última pergunta, que eu acho que conversa um pouco com isso, né? Que é quando a gente sabe que a gente tá no caminho certo. E de novo, para mim, eu sinto que eu tô nesse momento no caminho certo por essa liberdade de poder ressignificar um pouco, e entender que eu não preciso estar em um único lugar do audiovisual e que eu posso continuar sendo uma figura da área sem necessariamente precisando estar dentro de uma produtora ou sem necessidade de estar dentro de uma agência ou de uma coisa do entretenimento, enfim. E aí eu trago pra você, Tito, quando a gente sabe que a gente tá no caminho certo. Não tem caminho certo. Tan, tan, tan.
E assim encerramos. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Vamos encerrar. Galera, foi isso. Esse foi o papo. O que vocês acharam? Gostaram? Joinha pra cima. Não gostaram? Joinha pra cima também. E, por favor, comentem aqui pra quem estiver assistindo pelo YouTube. Comentem aqui o que vocês acharam do episódio. A gente quer muito saber de vocês. Não deixem de dar estrelas, pontinhos, ranquear o nosso podcast no player que vocês estiverem ouvindo. Manda isso pros muito amigos. Importante. Mandem pros amigos, compartilhem. Compartilhe para aquele amigo, para aquela amiga, para aquele amigo que está confuso com os seus rumos da vida. Compartilhe, porque essa pessoa não está sozinha. E por favor, nos sigam nas redes @trambecos. Estamos no Instagram, estamos no TikTok, estamos no Twitter. Não estamos no Twitter. No X, no X. Não estamos lá, mas estamos nas outras redes. Nos acompanhem no YouTube também, porque agora nós temos videocast. Pra quem tá aqui no YouTube, vocês já estão aqui. E é isso, minha gente. Muito obrigada por acompanharem mais um Trambecos.